Então, eu vou ler aqui, por Vinha de Luz, Esperança. Então, hoje é dia que nós continuamos o nosso estudo das obras básicas da doutrina espírita. Hoje é o Livro dos Espíritos, mas todos os dias nós estudamos também o Evangelho. Então, um texto de preparação, que é o Vinha de Luz, que a gente lê na sequência, o Evangelho na sequência, e hoje é o dia do Livro dos Espíritos. Então, vamos lá. Esperança. É o capítulo 75. Olha, já estamos adiantados, né, do livro. Porque tudo que dantes foi escrito para nosso ensino, foi escrito para que, pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Paulo aos Romanos. A esperança é a luz do cristão. Então, quando fala em luz, né, nós temos que pensar em energia, né? A esperança é a luz do cristão. Nem todos conseguem, por enquanto, o voo sublime da fé, mas a força da esperança é tesouro comum. Nem todos podem oferecer, quando querem, o pão do corpo e a lição espiritual, mas ninguém na terra está impedido de espalhar os benefícios da esperança. A dor costuma agitar os que se encontram no vale da sombra e da morte, onde o medo estabelece atritos e onde a aflição percebe o ranger de dentes nas trevas exteriores. Mas existe a luz interior, que é a esperança. Então, nós sabemos que a esperança, ela é uma energia psíquica. Ela está no nosso psiquismo, naquela parte da nossa mente que está relacionada com as nossas sensações. Então, ela é uma potência psíquica. Então, sendo assim, ela é essa força de consolo. Ela nos consola, ela nos consegue nos manter num patamar de consolo, né? De estabelecer uma nova forma de enxergar o problema. A negação humana declara falências, lavra atestados de impossibilidade, traça inextricáveis labirintos. No entanto, a esperança vem de cima, à maneira do sol, que ilumina do alto e alimenta as sementeiras novas, desperta propósitos diferentes, olha o que eu falei, ó. Desperta propósitos diferentes. O que isso significa? Às vezes nós estamos com uma pessoa doente em estado terminal. Então, como que nós vamos ter essa esperança? Como a maioria das pessoas entende que seja esperança, esperar que a pessoa vai sobreviver. Sabemos que ela não vai, porque algum dia todos nós vamos morrer, né? Então, esse despertar de propósitos diferentes para a própria pessoa que sabe, às vezes, que vai desencarnar, que pressente a desencarnação, a esperança é essa potência do psiquismo que alarga o nosso horizonte para novas experiências, para experiências diferentes. E aí nós vamos começar a vivenciar, já na nossa imaginação, essa experiência diferente. E encontrar nela recursos para continuar a nossa vida. Então, por isso que ela nos consola. Então, a pessoa está em estado terminal, nós vamos raciocinar com a religiosidade que temos, com o conhecimento que temos da vida após a morte, ou se não temos, vamos procurar dar fundamento para a esperança. A esperança, ela precisa também de uma estrutura para que ela possa se realizar.
Então, às vezes a pessoa não conhece a vida depois da morte, mas então é o momento que ela vai procurar estudar sobre isso. Então, cria modificações redentoras e descerra visões mais altas. Então, a esperança é isso, ela nos faz ver uma outra possibilidade, às vezes. Aquela que não deu certo, às vezes não deu certo mesmo. Aquilo não vai mais dar certo como nós planejamos, né? Mas a esperança é essa potência do psiquismo que nos permite, então, ver um outro alvo. Nós falamos sobre isso ontem, né? O poder que a mente tem de enxergar, de nos colocar ainda num ideal de nobreza, porém com alvo diferente daquele. E, às vezes, mantendo aquele mesmo objetivo, porque ele ainda é viável, ainda é possível. Então, ela nos consola nesse tempo, né? À noite espera o dia, a flor o fruto, o verme o porvir. O homem, ainda mesmo que se mergulhe na descrença ou na dúvida, na lágrima ou na dilaceração, será socorrido por Deus com a indicação do futuro. Jesus, na condição de mestre divino, sabe que os aprendizes nem sempre poderão acertar inteiramente, que os erros são próprios da escola evolutiva. E por isto mesmo, a esperança é um dos cânticos sublimes do seu evangelho de amor. Imensas têm sido até hoje as nossas quedas, mas a confiança do Cristo é sempre maior. Não nos percamos em lamentações. Todo momento é instante de ouvir aquele que pronunciou o vinde a mim. É vinde a mim todos vós que estáis sobrecarregados, cansados, e eu vos aliviarei, né? Levantemo-nos e prossigamos, convictos de que o Senhor nos ofereceu a luz da esperança, essa energia psíquica, a fim de acendermos em nós mesmos a luz da santificação espiritual. Então, vamos ouvir a oração que a Rosalva vai fazer para nós. Acho que a Rosalva saiu. Eu vou pedir, então, Malvina, tá ouvindo? Você faz oração? Porque aconteceu alguma coisa com a Rosalva. Ela saiu, tá bom? Tá bom, eu faço. Tá, então faz. Mestre Jesus, nesse instante, vamos agradecer a Ti pela luz que nos dá todos os dias em nossas vidas, a esperança, o amor, e fortalece nossa fé, Jesus, para que todos os dias sigamos em frente com muito amor, aprendendo um pouco mais dessa doutrina tão maravilhosa. Jesus, leva paz e leva bênção aos nossos lares, aos lares dos nossos amigos, e que possamos, Senhor, sempre estar confiante em Ti. Te peço pelos encarnados, pelos desencarnados, por todos aqueles que estão sofrendo nesse instante. Leva Jesus, a esperança e o amor a todos. Aqueles que estão nos hospitais, que possam se curar, se sentirem fortalecidos. Aqueles que estão nas ruas, possam ser socorridos por mãos caridosas que chegam até eles. Mestre Jesus, socorra todos aqueles que estão em sofrimento, levando para as escolas de ensinamento, hospitais de tratamento,
e que ninguém fique sem o seu socorro, Mestre Jesus, e dos espíritos de luz que ampara a todos. Jesus, obrigado pelo dia de hoje, por tudo que fizeste por nós, que possamos continuar contando com a sua presença, com o seu amor em nossas vidas. Esteja conosco, Senhor, orientando, amparando e nos guiando sempre para os bons caminhos. Obrigada, Jesus. Esteja conosco, hoje e agora, por todo sempre. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Nossa Rosa voltou, que bom. E aumentou o povo. É, verdade. Nós estamos firmes, né, Lê? Então, é isso, gente. Nós estamos no Evangelho, na sequência, no capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon. E ontem nós vimos, né, o emprego da riqueza. O que nós vamos fazer com os recursos que nós temos? Então, nós estudamos isso. Esse capítulo, Não se pode servir a Deus e a Mamon, ele é bem longo. Então, nós já estamos, são 15 itens, né? 15 itens. E por que será, né? É porque, como dizem os espíritos, se nós aprendermos a empregar a nossa riqueza, nós estamos salvos. Aprendemos a empregar dentro dos nossos propósitos existenciais, da nosso planejamento reencarnatório. E aí é uma questão de prestar atenção, né? E hoje o nosso item ele é até relativamente pequeno, do ponto de vista de tamanho, São Luís falando sobre a transmissão da riqueza. Então, aqui é a herança, aquela riqueza que nós não produzimos, mas que herdamos dos nossos pais ou de avós, né? Então, a transmissão dessa riqueza. Então, essa transmissão da riqueza, ela é tratada nos mais diversos povos das mais diversas formas. Tem lugares que mulher não herda, não é herdeira. Antigamente, na Idade Média, só o primogênito que herdava, né? E o filho segundo também herdava, às vezes, alguma coisa, o terceiro filho não herdava. Então, o terceiro filho, normalmente, ele era encaminhado para um mosteiro, né? Para ser educado, para aprender uma profissão, porque ele não ia ter herança, né? Ele ia ter que trabalhar. Né? Então, chamava-se herança de morgado. O primogênito, ele recebia a herança de morgado. Tem uma expressão hoje que fala assim, fulano está morgado, né? E quando fala isso, que fulano está morgado, significa que ele está despreocupado, que está assim, deitado numa rede, sem se preocupar com nada. Ele está com a vida ganha. Onde é que está falando? Fulano está morgado lá, está em casa, morgado. É porque vem disso. O morgado era aquele que ia receber herança. Então, estava com a vida ganha. Não precisava estudar, não precisava nada. Ele era o primogênito, né? E o terceiro, então, era entregue para os padres, né? Para a igreja, normalmente. Muitos fugiam de casa para não ir para a igreja.
se desvinculavam cedo da família, porque para que ia ficar na família? Não ia herdar nada mesmo, né? Então, muitos fugiam para não ficar presos, às vezes, em conventos, em mosteiros. E é isso, o terceiro filho era esse que não... A menos que morresse, né? Os outros dois aí ele herdava. Então, mas essa transmissão da riqueza, independentemente de como ela seja feita, cada país, cada nação tem a sua forma de transmitir a riqueza, mas Allan Kardec pergunta assim: o princípio segundo o qual ele, o homem, né, é apenas depositário da fortuna de que Deus lhe permite gozar durante a vida, tira ao homem o direito de transmiti-la aos seus descendentes, né? Transmiti-la por herança. Então, porque daí os filhos vão receber sem ter trabalhado, nada, né? Aí São Luís diz assim: ó, o homem pode perfeitamente transmitir por sua morte aquilo de que gozou durante a vida. Por quê? Porque o efeito desse direito está subordinado sempre à vontade de Deus, que pode, quando quiser, impedir que aqueles descendentes gozem do que lhes foi transmitido, né? Não é outra razão porque desmoronam fortunas que parecem solidamente constituídas. Então, nós vemos exemplos de grandes fortunas, Matarazzo, por exemplo, né? Eram grandes fortunas, mas quando aqueles que foram os autores da herança, que a gente chama, né? O autor da herança, aquele que acumulou os bens, quando ele morre, aquilo é dividido. E vai sendo dividido, subdividido, dividido, e aí pulveriza. E nem sempre também aquele que recebe a herança está em condições de manter aquilo, não é? Enfim, então é Deus que decide. É isso? É, pois, impotente a vontade do homem para conservar nas mãos da sua descendência a fortuna que possua. Por mais que a gente queira, às vezes, que um filho ou um descendente, um neto, receba aquilo e usufrua daquilo, nem sempre ele consegue. Né, Rosalva? Né, amiga? Isso, entretanto, não o priva do direito de transmitir. Exatamente, Márcia. Né? Às vezes a pessoa pode receber uma herança e a herança acaba sendo mais um problema do que uma solução na vida. Mais um peso do que uma solução. Não é? Então, a gente conhece os casos por aí, né? Às vezes, depois que a pessoa recebe aquela herança também, às vezes vem tanta energia, não é? Dos outros, que a pessoa nem consegue desfrutar. Não. Todo mundo dá para o mal empregado, né? Pois é. Mas, enfim, né? O direito de quem tem um bem de transmitir, ele é real, ele existe, isso pode ser feito. Por quê? Porque Deus pode tirar da pessoa quando ele julgar oportuno, na hora que ele achar que deve. Né? Eu conheço aqui também uma fortuna imensa que foi construída de uma forma meio estranha, né? E depois, ainda em vida, as pessoas ainda estavam vivas, quando começou a desmoronar, né? Aqueles que dirigiam as empresas envelheceram, os que vieram atrás não tinham aptidão, então virou pó. Por isso que nós temos que dar à riqueza o valor que ela tem, né? Usufruir de acordo com que ela possa ser enquanto ferramenta útil, né? Para uma ferramenta, a riqueza é uma ferramenta para que nós possamos cumprir a nossa missão,
na Terra. Você levantou a mão, Eliseu? Acho que foi sem querer. Então, é isso. Sobre herança, alguém quer falar alguma coisa? Está me vendo? Agora sim, fala. O Isepro é a Itapemirim, a maior empresa de ônibus do Brasil. O cara envelheceu e faleceu e acabou a empresa. Pois é um exemplo também, né? São tantos, né? É. São muitos. Por isso que a gente não pode perder noite de sono para deixar a herança para filho, sabe? Claro que se a gente puder construir, né, um patrimônio, alguma coisa, também não vai jogar fora, mas que não venhamos a perder a nossa paz, não é? E nem deixar também de usar os bens, assim, para uma emergência, aquilo que precisa ser feito naquela hora, né? Se a gente tem uma riqueza ali, ela está meio parada e aparece algo para ser feito, nós temos que usar, é a nossa obrigação mesmo. Ok? Então, meus queridos irmãos, vamos entrar no nosso estudo do Livro dos Espíritos. Ó, devagarinho a gente vai indo, ó. Essa nossa fase, né, que a gente termina e começa. Nós passamos pela introdução, lemos tudo, que é longa, é um tratado de filosofia. A maioria não lê, nem a introdução, nem os prolegômenos de Livro dos Espíritos, porque realmente, né, não é um gibizinho que você vai lendo assim. Depois entra nessa técnica socrática, né? Sócrates usava essa técnica. E Allan Kardec pegou essa técnica de perguntas e respostas. E nós já estamos na questão 84. Já estamos na parte segunda do Livro dos Espíritos, que fala do mundo espiritual, dos espíritos. A primeira parte fala do mundo material, da criação da gênese planetária. Né? E agora, sobre esse local onde os espíritos vivem. Então, se eu perguntar rapidamente assim para um espírita de tradição, espírita antigo, né? Quando a gente desencarna, para onde que a gente vai? Quer dizer, a gente vai para o mundo espiritual, o mundo dos espíritos. As comunicações se dão entre o mundo dos encarnados e o mundo dos espíritos, né? E aí nós estamos errados, porque esse mundo para o qual nós gravitamos não é o mundo dos espíritos. E aqui está a questão que desvenda esse mistério. Porque isso aqui é muito profundo, viu? Isso aqui nos leva a um raciocínio que a gente fica ali, ó. Por isso que é importante ler, reler, né? As obras básicas. Estudar todas as obras, mas nunca deixar de lado as obras básicas. Por isso, porque toda vez que nós voltamos com uma consciência um pouco mais dilatada, com uma capacidade maior de compreensão. A nossa mente vai ficando mais armada, agora que nós estamos estudando, né, também, sobre a mente, sobre o nosso psiquismo, nós vamos vendo que a nossa mente vai se armando. Esse armando, ela vai se tornando cada vez mais em condições mais capacitada de compreender. Então, Kardec pergunta: os espíritos constituem um mundo à parte, fora daquele que vemos? Aí ele diz assim: sim, é um mundo à parte. O mundo dos espíritos, ou das inteligências incorpóreas.
incorpóreas. Então, se é incorpórea, ele não tem nem o corpo perispiritual. Aqui, esse espírito que ele está falando, eu tenho para mim que ele está falando do espírito puro. Aquele que já completou o processo ascensional pela via da matéria, que é como nós estamos fazendo nosso processo de evolução. Né? Essa humanidade que nós conhecemos, ela evolui através do mergulho no mundo material, no mundo corporal. Mas esse mundo corporal, ele envolve o corpo, ele envolve o perispírito, e esse perispírito ele tem inúmeras dimensões, né? Ele é matéria, não é? O duplo etérico. O que é o duplo etérico? Nós vamos estudar isso aqui também. O duplo etérico, ele pertence ao corpo, ele é uma dimensão do corpo, que faz uma ligação entre o corpo e o perispírito. Olha, quanta coisa. Né? E nada disso é espírito, tudo isso é instrumento do espírito. É dizer assim, qual dos dois, o mundo espírita ou o mundo corpóreo, é o principal na ordem das coisas? Aí ele responde, o mundo espírita, que pré-existe e sobrevive a tudo. Portanto, o mundo corporal poderia não existir. Simplesmente. Aliás, é a questão 86, né, a próxima. O mundo corporal poderia deixar de existir ou nunca ter existido sem que isso alterasse a essência do mundo espírita? É certo. Eles são independentes. Contudo, é incessante a correlação entre ambos, porquanto um sobre o outro incessantemente reagem. Então, quando o espírito está mergulhado no mundo material, né, no mundo da matéria, no mundo corporal, há uma relação, há uma inter-relação entre o espírito e o corpo. Isso é feito de uma maneira que a ciência espírita vai explicando cada vez mais e cada vez melhor. É a ciência espírita que explica isso. A própria medicina que adentrou nesse universo é a medicina que ela tem esse viés espiritualista, né? Senão ela não consegue explicar. Então, questão 87. Vocês podem ir fazendo comentário, gente, tá bom? Ocupam os espíritos uma região determinada e circunscrita no espaço? Estão por toda parte. Povoam infinitamente os espaços infinitos. Tendes muito deles de contínuo ao vosso lado, observando-vos e sobre vós atuando, sem o perceberdes. Pois que os espíritos são uma das potências da natureza. Potência, o que é potência? Né? É uma energia que está presa. É isso, energia potencial. Quando ela entra em movimento, ela se torna uma energia de resultado, né? Energia cinética. Então, é uma das potências da natureza. E os instrumentos de que Deus se serve para a execução de seus desígnios providenciais. Nem todos, porém, vão a toda parte. Por isso que há regiões interditas aos menos adiantados. Certo? Então, nós temos que
ter uma clareza aqui, que tem os espíritos que são seres incorpóreos já, eles não têm mais nenhum tipo de corpo. Para eles não existe interdição. Eles estão em toda parte mesmo. Por quê? Porque eles são espíritos puros. Então, não há a interdição de nenhum tipo de matéria para eles, porque nós somos espíritos, nosso revestimento material, né, ele é denso ainda, muito denso. Então, nós conseguimos nos localizar e habitar determinadas regiões que tenham vamos dizer assim, que tenham a mesma densidade que o nosso corpo, né? Conforme nós vamos tornando esse corpo mais sutil, nós vamos ficando mais leve, vamos conseguindo atingir regiões do espaço de formas mais rápidas, né? E chega um momento que acaba toda a matéria, e aí não há mais interdição para nós. O espírito, quando ele chega num determinado ponto, ele é muito denso para aquilo, então ele não consegue atravessar aquilo, né? Então ele fica preso. Tá certo? Fala, Eliseu. É? Você não ia falar alguma coisa? Pensei que você ia falar. É que tá ligado o microfone. Ah, desculpa. Não, tudo bem. Só pensei que você ia falar. Vocês estão entendendo, então? É que nós evoluímos através desse mergulho no mundo material. Mas às vezes eu fico me perguntando se todas as humanidades que existem no universo evoluem dessa maneira. Nós não sabemos, isso é uma questão, né, que não tem resposta. O fato é que a nossa humanidade evolui assim. Bom, a forma e ubiquidade dos espíritos. Ubiquidade. Ubiquidade significa uma capacidade de estar em mais de um lugar ao mesmo tempo. Sabe? Não é? Eu estou em vários lugares ao mesmo tempo, né? Estou com cada um de vocês e vocês também. Estamos em vários lugares, através dessas ondas magnéticas. Então, o espírito, ele mesmo, conforme ele vai evoluindo, ele vai tendo essas capacitações nele mesmo, o próprio magnetismo dele, da mente dele. E aí ele vai conseguindo essa irradiação, né? Questão 88. Os espíritos têm forma determinada, limitada e constante? Aqui está falando do espírito, do princípio inteligente. Para vós, não. Para nós, sim. O espírito é, se quiserdes, uma chama, um clarão ou uma centelha. É algo assim, né? Mas o espírito, mesmo em essência, ele não tem uma forma para nós. A forma que nós vemos é a forma do corpo espiritual, perispírito, né? Ou o corpo físico mesmo. Mas o espírito, essência, inteligência, a gente não vê. Tu olha no espelho, o que é que você vê? Você se vê a si mesmo? Você não se vê a si mesmo. Você vê o seu rosto. Mas essa inteligência, né, que nós somos, essa energia, não é? Então ele diz, é uma chama, um clarão, ou uma centelha etérea, né, um negócio assim. E quanto mais, como nós dissemos, né, o espírito vai evoluindo, o perispírito dele vai ficando
sutil também, ele é matéria, mas ele vai ficando uma matéria cada vez mais rápida, vamos dizer assim, numa frequência, né, mais rápida do que a nossa. E ele, então, também vai ficando cada vez mais invisível para nós. Por isso que os espíritos que nós conseguimos ver, que os médiuns videntes veem, a maioria deles, se ele vê um espírito assim, normalmente é espírito bem mediano, bem próximo a nós, cuja estrutura perispiritual é bem densa, para que ele possa ver. Um espírito mais elevado, para ele se fazer visível, é complicado, não é muito fácil. Mesmo, vamos dizer assim, mesmo até no mundo espiritual, em dimensões espirituais, ele não é um espírito puro, mas ele é um espírito já tão elevado, o perispírito dele é tão sutil, que ele, para ser visto, precisa de muito ectoplasma, muita coisa, para materializar, às vezes, um pedaço do rosto, alguma coisa assim, e ser visível ao médium vidente. Né? Não é nem ser uma materialização ali para qualquer um ver. Não sei se vocês estão entendendo. É complicado. Porque a pessoa fala, eu vi um espírito, eu vi o doutor Bezerra, eu vi não sei o quê, né? Não é bem assim. A gente vê, às vezes, uma imagem, eles projetam uma imagem para que nós possamos ter referência no nosso cérebro. Nós precisamos muito dessas referências. Então, esses espíritos, eles criam ali uma referência para nós, né? 99% das comunicações atribuídas ao Dr. Bezerra de Menezes não são do Dr. Bezerra de Menezes, nós sabemos disso, né? Por mais que ele esteja em vários lugares ao mesmo tempo, existem espíritos que são da mesma hierarquia dele. E eles, então, se manifestam em nome do Dr. Bezerra, mas a pessoa vê o Dr. Bezerra, que ela vê o que ela quer ver. A verdade é essa. E eu tenho um amigo que ele é todo fã do Emmanuel, né? Então, eu sempre digo que as meninas, nós somos fã-clube da Dona Joana de Ângeles, e os meninos são fã-clube do Emmanuel e do André Luiz, né? É uma brincadeira. Mas, enfim, então ele, nossa, é o Emmanuel. E aí ele disse que teve um sonho, uma vez, e nesse sonho ele estava numa espécie de um corredor e tinha muitas pessoas ali, né, encarnados, desencarnados, e eles estavam ansiosos, porque diz que o Emmanuel iria passar por ali para fazer não sei o quê. Então, estava todo mundo ali esperando o Emmanuel passar. E ele estava muito ansioso no sonho. De repente, o pessoal falou, Emmanuel, ele olhou, passou assim, como se fosse uma libélula, de luz, assim, uma libélula. Passou numa velocidade imensa, ele não viu nada. Ele falou, mas o Emmanuel já passou, né? Uma libélula. Então, para o Emmanuel se fazer visível, ele tem que se esforçar muito, condensar. Você liga um ventilador, raciocina aqui comigo. Você está vendo a pá do ventilador, né? Está vendo ali, está parado. Então, você vê a forma dela, vê tudo direitinho. Quando você liga, que ela entra numa vibração mais rápida, fica invisível, você não consegue ver a forma mais daquelas pás do ventilador. Não é? Quem tem ventilador ainda. Mas quem não tem, lembra como que é um ventilador. Não é? Por que a gente não enxerga? Porque está rápido. Aí você não vê. Mas ele tem aquela forma ali dele. Então, imagina o espírito, que é uma rapidez imensa. Então, quando ele passa por você, é igual um carro de Fórmula 1, né? Passa e você nem anota a placa, né? Como se diz. Aí, Kardec pergunta,
Essa chama, né, essa centelha, ela teria uma cor, pelo menos, né? Aí eles respondem, tem uma cor, que para vós, para nós, né? Nós, porque, lógico, nós vemos a cor, comprimento de onda, que atinge, né, o nosso nervo óptico, que vai ser transformado em estímulo neuroquímico, e aí nós vamos ter uma cor. Então, para nós, né, tem uma cor que vai do escuro ao brilho do rubi, conforme o espírito é mais ou menos puro. Certo? Representam-se de ordinário, aqui é o Kardec falando, os gênios com uma chama ou estrela na fronte. É uma alegoria que lembra a natureza essencial dos espíritos, o espírito em essência. Colocam-na no alto da cabeça, porque aí está a sede da inteligência. Então, olha aqui a resposta. Onde que está a sede da inteligência? No alto da cabeça. No alto da cabeça está o quê? A glândula pineal. Né? Então, é nessa região, não é dentro da glândula pineal, né? Porque a glândula pineal, que aliás nós colocamos hoje, não foi? É um vídeo, não sei quem teve curiosidade de ver sobre a glândula pineal, esse nosso terceiro olho, ela no nosso corpo, ela é uma matéria, né? Um mapinha assim, ela é uma coisa minúscula, né? Mas na verdade é um complexo pineal ali, depois a gente vai estudar isso. Aliás, amanhã nós já vamos falar sobre isso, né? A glândula pineal daqui para frente vai ser a nossa conversa. Então, aí é a sede da inteligência. Teoricamente, aí é a sede do espírito. Então, nós vamos fazer uma conexão, né? Coração, cérebro. Emoção, razão, né? Tem um filme, Razão e Sensibilidade. Alguém já assistiu esse filme? Razão e Sensibilidade? Tá, acho que tem na Netflix. Quem não assistiu, eu recomendo que assista. Porque fala muito sobre isso, né? Nós só somos seres humanos quando quando estamos utilizando nosso espaço da sensibilidade, nem é da inteligência, porque os animais são inteligentes, mas eles não têm a sensibilidade consciente que nós temos, né? Nós conseguimos, teoricamente, ver um pôr do sol e nos emocionarmos, nos tocarmos, no luar, sermos tocados. Uma música, tu ouve uma música e aquilo te toca, né? Toca uma música e você é tocado. Os seres humanos, né, têm essa sensibilidade. Quando nós não estamos nessa faixa, nós estamos usando o nosso cérebro animal, das sensações. Os animais ouvem a nossa voz e eles ficam felizes, porque nós significamos proteção, nós significamos alimento, cuidado. É uma relação, né? Toda baseada nas sensações, mas sensações assim muito primitivas ainda, não é? Mas tem uma inteligência ali, ele consegue saber quem é o protetor dele, não é? É como um bebezinho. Bebezinho, ele é um animalzinho ali, né? Sugando a mãe, tal. Questão 89. Os espíritos gastam algum tempo para percorrer o espaço? Sim.
mas fazem-no com a rapidez do pensamento. Gente, então o pensamento, querendo ou não, rindo ou chorando, ele ainda é, vamos dizer assim, ele ainda é matéria. A gente gasta energia quando pensa, sabia? Queima glicose. Quando a pessoa que pensa demais, ela emagrece. Sabia? Emagrece. Então, o pensamento, ele é rápido, né? Ele é rápido, mas gasta-se algum tempinho nisso. Então, uma subquestão. Não é possível que ninguém tenha nenhuma dúvida. Eu também tenho minhas dúvidas. Estou aqui falando, né? Estou aqui falando, estou vendendo pelo mesmo preço que eu comprei, né? Então, pode ser que a gente fale alguma tolice aqui. Tá bom, gente? E aí, nós estamos aqui para conversar, porque afinal esse é um grupo de trabalhadores espíritas, não é? O pensamento não é a própria alma que se transporta. Quando o pensamento está em alguma parte, a alma também aí está, pois que é a alma que pensa. O pensamento é um atributo. O pensamento é um atributo da alma. Quando fala alma, espírito encarnado, com corpo, certo? O pensamento, então, ele é um atributo. Nós não podemos dizer nós somos pensamento. Controla o pensamento. Coisa complicada ficar falando isso, né? Nós temos que mergulhar mais detidamente no que seria realmente o pensamento. Ele é um atributo da alma. Ele é, na verdade, vamos dizer assim, uma ferramenta, né? Ferramenta. O que é que desencadeia uma série de pensamentos? São as nossas sensações, né? A sensação, ela vem antes do pensamento. Ela é bem mais rápida. Bem mais rápida. Dá um exemplo aqui. Tá no zoológico, né? Tá lá, tá a jaula do leão, de repente abre a porta da jaula do leão e ele sai, ou da onça, sei lá, e ele sai correndo. Então, nós temos reação imediata, nós não pensamos na nossa reação, porque a sensação do medo, do pânico, ela é rápida, muito rápida, ela aciona um outro cérebro que nós temos, nosso cérebro motor, né? Faz a gente sair correndo. E às vezes, então essa aciona isso, né? Às vezes a pessoa fica paralisada, não, a gente não sabe, mas é sempre o centro motor, ou fica paralisado ou sai correndo, porque você não tem tempo de pensar. Sensação, né? Então, é isso. Você está num ambiente toda tranquila, aí entra uma pessoa que ele é muito desagradável, que te fez uma grosseria, tipo, ontem, né? Aquilo ainda está vivo na sua mente, vamos dizer assim, né? Na sua mente psíquica, porque aí é psiquismo, né? Então, aquilo ainda está vivo, aquela dor ainda está ali. A pessoa entra, quando ela entra, você não pensa, teu coração bate descompassado, não é? Você tem uma reação psíquica, sensorial, você não pensa. Você não pensa. Aí depois você pensa. Ter esse controle sobre as nossas sensações é uma forma de depurar as nossas sensações, sabia? E nós só conseguimos ter controle sobre sensações que vêm antes do pensamento
E, portanto, se a gente controla a sensação, a gente controla o pensamento. Olha que interessante. Se nós fazemos ponte ao futuro, ponte ao futuro é meditação antes. Se a gente medita numa situação provável e nós experienciamos essa situação, as nossas prováveis reações, escolhemos a melhor, fazemos meditações, aí pode ser que a gente depure aquela sensação na meditação, sem precisar passar por aquilo. Então, quando aquilo vem acontecer, nós já estamos prontos. Então, por isso que é importante orar pelos nossos inimigos. Que quando nós estamos orando pelo inimigo, nós, na verdade, estamos fazendo um bem para nós mesmos, nós estamos depurando uma sensação. Entenderam? Depurando, ela vai se tornando aquela, ela vai se enobrecendo, né? E aí, nós deixamos de pensar em mal daquela pessoa. Quando a sensação se depura. Então, questão 90, deixa eu ver até onde que nós vamos, gente do céu. Ai, nós vamos ter que ler até aí. O espírito que se transporta de um lugar a outro tem consciência da distância que percorre e dos espaços que atravessa, ou é subitamente transportado ao lugar aonde quer ir? Dá-se uma e outra coisa. O espírito pode perfeitamente, se o quiser, inteirar-se da distância que percorre. Mas também essa distância pode desaparecer completamente, dependendo isso da sua vontade, como da sua natureza mais ou menos depurada. Essa palavra, lembra que eu falei? Depuração das sensações. Precisamos depurar nossas sensações. Gente? Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Nós vamos... Não, tem 4 minutinhos. A matéria opõe obstáculo aos espíritos? Nenhum. Eles passam através de tudo. O ar, a terra, as águas e até mesmo o fogo, eles são igualmente acessíveis. Mas aí, vamos parar para pensar, né? Que espírito é esse? O espírito acaba de desencarnar, vai atravessar uma parede? Ele não atravessa. Não é assim, né? Tem os espíritos o dom da ubiquidade? Por outras palavras, um espírito pode dividir-se ou existir em muitos pontos ao mesmo tempo? O dom da ubiquidade, de se dividir. Não, parece que está dividido, mas não está. Eu estou falando com vocês, cada um está num lugar, mas eu não estou dividida, né? Aí diz assim, ó, era difícil para entender isso, né, na época. Imagina, não tinha. Como explicar uma coisa dessa? Hoje, para nós, é fácil entender isso, né, pelas ondas eletromagnéticas. Aí diz assim, não pode haver divisão de um mesmo espírito, mas cada um é um centro que irradia para diversos lados. Isso é que faz parecer estar um espírito em muitos lugares ao mesmo tempo. Vês o sol? É um somente. No entanto, irradia em todos os sentidos e leva muito longe os seus raios, contudo, não se divide. Hoje é muito mais fácil para nós entendermos isso, né? Todos os espíritos irradiam com igual força? Então, é igual uma internet. Todas as internets, a gente fala assim, nossa, a internet aqui está ruim, está caindo, o sinal está lenta. É a mesma coisa. A nossa mente, ela vai sendo armada por ondas magnéticas, por magnetismo. E nós vamos, então, ampliando a nossa capacidade de radiação, né? Aí diz assim, longe disso, essa força depende do grau de pureza de cada um.
Cada espírito, que é Kardec falando, é uma unidade indivisível. Mas cada um pode lançar seus pensamentos para diversos lados, sem que se fracione para tal efeito. Nesse sentido, igual você manda um e-mail, né, tem uma lista de e-mails, você manda no grupo de WhatsApp, todo mundo recebe, mas é uma mensagem só. Hoje está fácil de entender. Nesse sentido, unicamente, é que se deve entender o dom da ubiquidade atribuído aos espíritos. Dá-se com eles o que se dá com uma centelha, que projeta longe a sua claridade e pode ser percebida de todos os pontos do horizonte. Ou ainda, o que se dá com um homem que, sem mudar de lugar e sem se fracionar, transmite ordens, sinais e movimentos a diferentes pontos. Gente, imagina o Kardec se ele tivesse vivendo, se naquela época já tivesse a ciência que nós temos hoje, né? A tecnologia, vamos dizer assim, tivesse avançado. Mas é bom que não tenha sido assim, porque agora nós vemos essa informação ser simplesmente referendada pela tecnologia atual, né? Então, 20 horas e 30 minutos, não é? Nós vamos simplesmente encerrando nossa reunião. Sim, quem ia falar? Mas a ciência hoje, por exemplo, ela está avançada nesse ponto por causa disso, né? Aqueles pensadores lá, naquelas épocas, por exemplo, Kardec, através do estudo dos espíritos, ele viu coisas que nós estamos vendo hoje, né? Pois é, então, é isso que eu digo, né? O Espiritismo, até hoje, a ciência só confirmou o que o Espiritismo falou, que é maravilhoso, né? Então, vamos encerrando. Eu vou pedir agora, Rosalva, você pode fazer oração agora? Posso. Então, Aquela vamos hora ouvir. deu pane, você viu, né? Sumiu. Aham. A internet caiu, né, amiga? Aqui foi o Bom, mas telefone dia mesmo. Tá? chegará que nós vamos nos comunicar sem precisar desses aparelhos, só com a nossa mente. A nossa mente vai ser a nossa rede de comunicação. Então, A vamos. gente já está acontecendo isso, né? Quantas vezes que a gente pensa numa pessoa e a pessoa liga para nós. Com certeza. A gente faz isso muito mais do que a gente supõe, né? É que nós não desenvolvemos a nossa Fala assim, capacidade. eu estava pensando em você agora, né? Eu E falo, aí, de repente, a pessoa lembra da gente, a gente lembra da pessoa. É porque mas é transmissão de pensação. É, nós não aprendemos a enxergar com os olhos da mediunidade, né? Então, por essa razão, nós não percebemos todas as ondas magnéticas que nos chegam, né? Mas então vamos ouvir aí a prece da Rosalva. Senhor Jesus, nós vos agradecemos por esses momentos de estudo. Como diz a nossa amiga Márcia, cada vez que a gente estuda, que a gente lê, a nossa mente se abre e a gente entende além daquilo que foi anteriormente. A doutrina espírita é uma doutrina quântica, porque a cada instante que a gente estuda, desperta em nós detalhes que a gente deixou passar despercebido em outras ocasiões. Portanto, Jesus, nós vos agradecemos pelo estudo da noite, pelas reflexões,
por essa oportunidade de encontro. Agradecemos, Jesus, pelo dia que passou, pela oportunidade de vida, rogando a Deus, a nossa Mãe Santíssima, aos amigos espirituais, que nos dê uma noite de paz, de tranquilidade, que nós possamos, durante o sono, refazer as nossas energias e, principalmente, que nós possamos estar conscientes das nossas responsabilidades, dos nossos compromissos assumidos. Se é conosco, Senhor. Pode abrir a perna que sai. Nós vos agradecemos por esse momento Ai, e pedimos a permissão para encerramento do nosso estudo dessa noite.